Conexão Brasília, bom dia, Diego. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Teresina foi o maior aumento entre as capitais do Nordeste, segundo maior aumento, perdeu apenas para João Pessoa. Agora, o censo que me interessa mesmo em Teresina é se a quantidade de aparelhos de ar-condicionado, quanto que aumentou? Você tem esse número aí? Se tiver esse número aí, me interessa, viu? Por que será? A quantidade de sóis em Teresina também. Quantos sóis tem em Teresina? Com certeza passa do segundo só do Nando Reis, né? Com certeza. Exatamente. Isso mesmo. Muito bom. Diego, hoje temos aí um dia importante na política, no futuro político do Brasil, especialmente no futuro político do ex-presidente Bolsonaro, a continuação do julgamento dele no Tribunal Superior Eleitoral, que pode determinar a inelegibilidade do Bolsonaro. Diego. Exatamente, Mauro. Hoje é o terceiro dia desse julgamento, né, que pode acarretar na inelegibilidade do Bolsonaro. E eu preparei aqui um raio-x, um tira-dúvidas, caso o nosso ouvinte da Nova Brasil FM ainda não tenha entendido toda essa história. Então, o que está acontecendo? Um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a mais alta corte eleitoral do nosso país, após um pedido do partido PDT, que é do Ciro Gomes, é a figura mais ilustre do partido, para situar o nosso ouvinte, e Jair Bolsonaro está sendo acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, sobretudo quando de uma reunião que Bolsonaro, quando era presidente, convocou lá no Palácio do Alvorada, no dia 18 de julho de 2022, para colocar em xeque o sistema eleitoral brasileiro. Esse julgamento pode acarretar na inelegibilidade, ou seja, Jair Bolsonaro não poderá, se assim for condenado, participar das eleições, concorrer a cargos durante um período de 8 anos, ou seja, até 2030. Jair Bolsonaro não pode ser preso após esse julgamento do TSE, porque não se trata de um julgamento penal, trata-se de um julgamento eleitoral. O que diz a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Que não existe ato eleitoral a ser apurado neste episódio da reunião com os embaixadores, porque não estava dentro do período da campanha, conforme prevê a legislação eleitoral. Aliados de Jair Bolsonaro também dizem que se ele for condenado, ele vai ser condenado pelo conjunto da obra e não por esse fato específico da reunião. Dizem que o julgamento que está em curso no TSE é um julgamento muito mais político do que técnico e não enxergam gravidade nessa reunião com embaixadores a ponto de tornar o ex-presidente inelegível. Inclusive ontem, aliados de Bolsonaro fizeram viralizar nas redes sociais um vídeo antigo do Carlos Lupe, que é o presidente de honra do PDT, partido que entrou com essa ação no TSE, em que o próprio Carlos Lupe contesta ali algumas questões do sistema eleitoral brasileiro, defendendo o chamado voto impresso. Quem é que vota nesse julgamento do TSE? São 7 ministros, o TSE tem 7 ministros, são 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça e 2 ministros advogados, que são indicados ali pela OAB e confirmados, corroborados pelo presidente da República. O ministro Benedito Gonçalves, que é o relator, já votou. Ele foi indicado pelo Lula ao STJ lá atrás. Depois, hoje, o julgamento será retomado com o voto do Raul Araújo, também do STJ, também indicado pelo Lula. Em seguida, 2 advogados, Floriano de Azevedo Marques e Ramos Tavares, ambos também indicados pelo presidente Lula para o TSE. Depois, os 3 ministros do STF, iniciando por Carmen Lúcia, que é atualmente a vice-presidente do TSE, ela que também foi indicada pelo Lula ao STF lá atrás, Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro, e Alexandre de Moraes, por fim, o atual presidente da corte, que foi indicado por Michel Temer. Quando será essa sessão? Daqui a pouquinho. Vai começar entre 9 e 10 horas da manhã aqui no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Se não houver conclusão desse julgamento hoje, poderá ser convocada uma sessão extraordinária amanhã, sexta-feira. Por quê? Porque amanhã é o último dia útil aqui na capital federal. A partir da semana que vem tem um recesso geral, tanto do Judiciário, tanto no Congresso, nos órgãos públicos federais, é o chamado recessão de julho. Pode acontecer um pedido de vista. O que é isso? É quando o ministro pede mais tempo para analisar o processo. Esse período, em tese, é de 30 dias, que podem ser renovados por mais 30,
na prática o ministro devolve para o plenário, como a gente chama, quando ele quiser. Há uma expectativa grande por parte de Jair Bolsonaro de que haja o pedido de vista e assim não haja conclusão desse julgamento antes do recesso de julho e ele ganhe uma sobrevida. Eu não vou fazer bola de cristal aqui, nem chutar uma adivinhação, porque tem gente que acha que vai ter pedido de vista, tem gente que acha que não. No TSE, a expectativa do Alexandre de Moraes, presidente da Corte, é que esse julgamento seja concluído no máximo amanhã. E para concluir, Mauro, Ana, ouvinte, o Bolsonaro, se condenado, pode e provavelmente vai recorrer ao STF, mas há repercussões políticas já também como reação a essa possível inelegibilidade. Uma delas é um projeto de lei que anistiaria políticos condenados por crimes eleitorais no ano passado, seria o caso de Jair Bolsonaro. Essa proposta seria apresentada pelo deputado Sanderson, que é do PL do Rio Grande do Sul, e ele explica para a gente que o texto dele excluiria dessa anistia apenas aqueles que eventualmente cometeram crimes hediondos. Vamos ouvir o deputado, por gentileza. Nem crime eleitoral é. Sem relevância penal alguma, querem calar no Brasil um dos maiores líderes da direita mundo afora. Uma reunião que não trouxe vantagem eleitoral, nem prejuízo eleitoral a ninguém. Por isso, em sendo confirmado o julgamento, condenando Jair Bolsonaro e a pena é de inegibilidade por 8 anos, teremos um projeto de lei de anistia cumprindo requisitos constitucionais e legais, porque não pode ser objeto de anistia crimes hediondos, tortura, racismo, terrorismo, crimes violentos, corrupção. E nós estamos colocando no texto do projeto alguns requisitos objetivos para evitar a relação do projeto de anistia com corrupção, com improbidade administrativa, com caixa 2, com lavagem de dinheiro. Então, apenas situações que não tenham relação com violência ou grave ameaça, com crimes hediondos, com corrupção, com improbidade, com desvio de dinheiro público, poderão serem abarcados pelo projeto de lei que estamos apresentando aqui na Câmara Federal. Um ouvinte que está acompanhando a gente aqui pelo chat no YouTube, o Marcos Paulo, pergunta se dos 7 ministros, se tivermos antes de um eventual pedido de vista 4 votos favoráveis à inelegibilidade, por exemplo, se o resultado já estaria concretizado. Em tese, sim. Até a conclusão do julgamento, todo ministro pode mudar de voto. Isso já aconteceu numa história recente, inclusive, no STF. Você vota, aí o outro vota, aí você muda de ideia. Mas, em tese, há essa possibilidade, sim, de uma conclusão parcial, digamos assim, desse julgamento. Sobre esse projeto, para concluir, Mauro, sobre esse projeto de anistia, ele é mais um gesto político desse deputado da base ali do ex-presidente do que algo concreto. É muito difícil isso ser aprovado, até porque anistiaria também o Deltan Dallagnol. E não há muita gente no Congresso disposta a anistiar Deltan Dallagnol, que foi cassado também pelo TSE. Mauro, volto com você. E não é um julgamento para calar Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, mesmo que seja declarado inelegível, vai continuar sendo um líder político importante para a direita, para os setores mais à direita da sociedade. E só para a gente lembrar o que está sendo julgado, né, o fato gerador desse processo foi aquela reunião do Jair Bolsonaro, ainda presidente da República, em que ele convoca embaixadores estrangeiros para o Palácio da Alvorada, e nessa reunião ele tenta desacreditar, tenta tirar a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. O que o PDT, que é o autor da ação, o partido, que é o autor da ação, diz que isso foi um abuso de poder político, uma tentativa de influenciar as eleições, de influenciar o eleitor, e que também houve aí um uso indevido da televisão pública, dos meios de comunicação públicos, já que a TV Brasil, que é uma TV pública, transmitiu essa reunião. Vamos aguardar, vamos ver o que acontece hoje, né, Diego? É isso aí, daqui a pouquinho, retomada do julgamento aqui no TSE. Mauro. Diego, obrigado por hoje, um bom dia aí para você. Bom dia, até amanhã. Para você e para todo mundo lá de Teresina, no Piauí também.